Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Esse domingo eu gostaria de estar aí junto com você, ou melhor, você junto conosco aqui na igreja. Seria tão bom nós podermos nos alegrar. Mas, como não podemos, estamos usando esse meio de comunicação para chegar até você, até a sua casa, neste domingo, para poder comunicar um pouco a palavra do Senhor. E hoje eu queria ler um texto em Filipenses, capítulo 4, do 11º versículo ao 13º versículo deste livro de Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu queria meditar um pouco nessa palavra junto com você, trazer ao seu coração esperança nesse momento em que vivemos, momentos difíceis, eu creio que para todos nós, não somente brasileiros, mas todo mundo envolvido neste momento difícil e conflitante. Mas aqui também eu vejo, nesta carta do apóstolo Paulo, ele vivendo uma circunstância também guardada as devidas proporções, um pouco parecida com a nossa. Se nós formos ver, Paulo aqui estava preso. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso. Talvez você se sinta um presidiário dentro da sua própria casa. Você já se sentiu assim? Querendo sair, querendo fazer outras coisas, mas precisa ficar dentro de casa. Paulo aqui, numa circunstância diferente, ele de fato estava preso pelo Império Romano e ele tinha que ficar naquela condição. Mas apesar disso tudo, Paulo escreve esta carta aos Filipenses e nos traz verdadeiras lições. E eu queria, junto com você, tratarmos um pouco sobre o que Paulo disse. E o que nós vemos aqui é que Paulo, ele disse: aprendi a viver contente. Eu não sei se você está contente com essa situação, mas Paulo aprendeu. E eu queria aqui somente tratar desse texto, de pormenores dele, para que você venha entender. Em primeiro lugar, Paulo disse: aprendi a viver. O aprendizado é o resultado de uma longa caminhada. Tem gente que tem dificuldade em aprender, mas Paulo, ele aprendeu. E esse aprendizado para Paulo foi um processo. Não foi de uma hora para outra. Paulo, ele era um grande conhecedor. Gamaliel foi o seu grande e era um dos grandes mestres da época. Ele conhecia muitas coisas, mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele teve que aprender. Aprender o quê? Aprender a viver. É interessante isso. Muitas pessoas, com a pressão, com o sofrimento, com o momento difícil, essas pessoas aprendem a ser fechadas. Ao invés de aprender a viver, elas se fecham dentro delas mesmas. Elas ficam preocupadas com tudo e aí de repente ela até mesmo entra em quadros de depressão, momentos de querer se isolar das pessoas. Aqui Paulo, apesar de estar preso, apesar da perseguição, ele aprendeu a viver. Ele aprendeu o que é viver, apesar de estar um momento difícil na vida dele. Eu queria que você tomasse esse tempo como um aprendizado. Tomasse esse tempo como algo que Deus há de realizar. Não fique simplesmente agora se escondendo com medo de tudo. Não. É claro que devemos ficar dentro de casa, devemos tomar cuidado, mas que isso não seja uma neurose. Aprenda a viver dentro de casa. Paulo, ele aprendeu a viver mesmo dentro da cadeia. Outra verdade que a gente vê nesse texto é que ele aprendeu a viver contente.
É interessante nós olharmos Paulo não entristecido, não amargurado, não com um monte de problemas emocionais. Não, ele diz, aprendi a viver contente. Agora, quando nós vamos no original, no grego, a palavra contente vem de autarques. Autarques é aquela palavra que nós utilizamos no português de autarquia, autonomia. Você sabe o que essa palavra significa? É interessante. Autarquia, por exemplo, significa governo autônomo. Aquele que tem autonomia no seu governo. Autonomia quer dizer sem interferência externa. Isso que quer dizer esta palavra. Autonomia e sem essa interferência quer dizer, olha, eu sou forte para mim mesmo. Eu tenho autonomia. Essa palavra ainda vem de autocrata. Autocrata quer dizer soberano absoluto. Tudo isso tem a ver com a palavra contente. Que interessante, que riqueza essa palavra. Eu queria que você entendesse o que Paulo estava querendo dizer aqui, o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo o que quando ele disse aprendi a viver contente? Note comigo, novamente eu repito, Paulo estava o quê? Ele estava preso. Aí você pode perguntar, peraí, então quer dizer que Paulo estava rindo à toa? Paulo estava preso, mas estava dando risadinha? Era isso? Não! A palavra contente quer dizer que Paulo, ele aprendeu, note isso, Paulo mesmo estando preso, ele aprendeu a manter o controle. Essa é a diferença dele. Viver contente não é simplesmente ficar rindo à toa, não, mas ele era o quê? Ele tinha domínio próprio. Ele aprendeu a viver contente, manter-se no controle. Como você está? Eu tenho visto muita gente descontrolada, né? E aí o descontrole é terrível porque faz com que a gente não pense bem, não fale da forma correta, com reflexão daquilo que está sendo dito. Você não pode perder o controle. Paulo, ele aprendeu a viver contente, ou seja, Paulo aprendeu que ele precisava sempre dominar-se a si mesmo. Amém? Isso será bênção para a sua vida. E ainda, Paulo diz, eu aprendi a viver contente quando? Em toda e qualquer situação. Eu gosto de Paulo. A gente aprende muito com ele. A verdade é, eu queria te fazer uma pergunta. O que você faz quando você está sendo humilhado? Talvez você já sabe. Alguma vez que você foi humilhado e o que você fez. Mas, por outro lado, o que você faz quando você é exaltado? O que você faz quando você tem fome? Por outro lado, o que você faz quando você tem fartura? O que você faz quando você está triste? Por outro lado, o que você faz quando você está alegre? Sabe o que eu penso? Eu penso que a maioria das pessoas não sabem administrar nenhuma coisa nem outra. Quando de repente não tem dinheiro, fica entristecido, mas quando tem muito dinheiro, gasta o que não deve. Já viu assim? Hoje eu tenho dinheiro, vou gastar tudo, aí depois fica sem. Quando está triste, ele não sabe se relacionar com as pessoas, mas quando está alegre, extrapola, faz mais do que devia. Infelizmente, nós vivemos uma época que pessoas dentro de casa começam a se revelar quem elas são. Paulo aqui ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que você, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, dentro de tantos comentários, não é? A mídia divulgando sobre a pandemia, quantas pessoas morreram, será que você está, de fato, ou você tem aprendido a viver dentro dessa circunstância?
contente dentro deste momento que estamos vivendo? Como você está? Eu não sei se você, como está o seu emprego, né? Você não recebeu o salário, foi mandado embora. Eu não sei qual a sua circunstância no momento. Eu quero que você aprenda com o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. E por último, eu queria citar o último versículo que nós lemos, que ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E aqui eu queria fechar esses 3 tópicos do que Paulo disse anteriormente nessa assertiva: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui é um erro que muitos dizem que podem ter, podem fazer, podem adquirir, podem prosperar, podem conquistar naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam esse mesmo texto, essa assertiva do apóstolo Paulo para dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu estou aqui tratando do contexto dessa passagem. O que eu entendo da forma correta, da interpretação bíblica correta dessa passagem, é que Paulo não estava dizendo de sucesso, de prosperidade, de adquirir, de possuir, não. O que Paulo estava dizendo não era nada disso. Ele estava dizendo, em outras palavras, segundo o contexto desta passagem, é que ele tudo pode administrar com base naquele que o fortalece. Você percebe que é diferente? Tanto é que nós falamos, aprendi a viver. Por que Paulo aprendeu a viver? Por conta própria? Ou por imaginação dele? Ou uma terapia que ele fez? Não, nada disso. Ele aprendeu a viver porque tinha um Deus que o fortalecia. Amém. Ele aprendeu a viver contente. Por que contente? Porque ele ia no shopping, porque ele tinha tudo que ele precisava, não faltava dinheiro, a despensa estava cheia. Não! Ele aprendeu a viver contente porque tinha alguém que o fortalecia. É diferente. É algo diferente que o Espírito Santo faz dentro dele. Ainda nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece, e eu posso todas as coisas. Ele pode viver em qualquer situação, e aqui ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por que em toda e qualquer situação? Porque alguém o fortalecia. Havia alguém que sempre lhe dava as forças necessárias para ele viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Então não era o que ele possuía, os bens que ele possuía, mas o que ele era em Cristo Jesus. Aquele que o fortalecia. Aqui quando fala a palavra fortalece, é uma expressão que tem a ver com dinamis, poder de Deus, fortalecimento de Deus na vida dele. E isso fazia com que ele continuasse a caminhar, continuasse servindo, continuasse, mesmo preso, contente em toda e qualquer situação. Sabe por que Paulo pôde dizer isso? Porque Paulo estava vivendo a maturidade da sua fé. Quem sabe esse seja o momento para você amadurecer na fé. Minha irmã, meu irmão que está ouvindo e vendo esta mensagem, Deus quer que você venha crescer na fé. Deus quer que você venha crescer ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo: olha, eu posso administrar as coisas, porque existe um Deus que me fortalece. Amém. Eu quero que você guarde essa palavra muito simples, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Espírito Santo comunique esta verdade no seu coração e durante ainda esta semana, que haja fé, que haja confiança. Dizem aí o pico, né? Agora vai chegar o pico aí da pandemia no Brasil e tal.
Irmão, eu sei que a gente tem que tomar cuidado, mas pense que existe um Deus. Lembre-se que existe um Deus. E é esse Deus que é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Não tema, mas diga como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Abaixe. Aí feche os seus olhos, se você puder fechar os seus olhos. Eu queria orar com você. Vamos orar juntos e pedir que o Senhor venha nos dar essa força necessária. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra foi aberta diante dos nossos olhos. A Tua revelação, ó Deus, está em nossa mente, em nosso coração. Deus, há homens, mulheres, famílias que agora, ó Deus eterno, tem passado momentos de crise, momentos de reflexão. Que, ó Senhor, neste momento que vivemos, que Tu venhas dar a força, a graça necessária, o favor do Senhor, o poder do Senhor para a vida de cada um dos meus irmãos. Renove-os na fé, Senhor. Não deixe, ó Deus, que eles venham, ó Pai, neste momento, a Deus eterno de angústia, venham, Senhor, fraquejar. Não, Senhor, mas que esse seja um momento de amadurecimento na fé, de crescimento em Cristo Jesus. Eu peço a bênção do Senhor, a graça do Senhor que invada agora cada lar, e que, ó Deus, os meus irmãos sejam agraciados com a Tua palavra e a Tua proteção. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo? Que Deus te abençoe. Mais tarde estaremos juntos novamente para aprendermos a palavra do Senhor. E que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana cheia da sua graça. Porque, diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a tua família, desde agora e para sempre. Amém.